Você já se perguntou por quê, justamente quando você decide seguir a Deus com mais seriedade, a caminhada parece ficar mais solitária? Por que, antes de cada promessa, surge um deserto onde quase ninguém te acompanha? Talvez essa seja a fase que você está vivendo agora. E isso não é coincidência. Você pode estar cercado de gente, mas por dentro se sentir esquecido. Talvez, dentro da sua própria casa, você tenha a estranha sensação de ser invisível, falando pouco, guardando muito e chorando sozinho onde ninguém vê. Pessoas que você ama não entendem a sua fé. Familiares interpretam mal o seu silêncio. Até irmãos em Cristo, que deveriam ser abrigo, às vezes se tornam fonte de rejeição ou incompreensão. E aí o coração pergunta baixinho: será que é comigo? Será que estou falhando? Por que Deus me chamou para me deixar só? Essa solidão dói. É silenciosa, profunda e faz você pensar que está no caminho errado, quando na verdade está exatamente no terreno onde Deus trabalha mais fundo. Deuteronômio 8:2 nos lembra que Deus conduz ao deserto para provar, revelar e preparar. O deserto não é castigo, é construção, não é abandono, é lapidação. Billy Graham dizia que Deus faz seu trabalho mais profundo em silêncio. E A.W. Tozer escreveu que Deus não usa grandemente alguém sem antes levá-lo ao deserto. Ou seja, se a solidão chegou, não significa que Deus se afastou, significa que Ele está moldando em você algo que não poderia ser construído no barulho da multidão. A solitude remove ruídos, aprofunda discernimento, fortalece sua fé e te prepara para carregar o que Ele deseja entregar. Hoje, você vai entender por que os escolhidos caminham sozinhos antes da promessa. Quais processos espirituais estão acontecendo nesse exato momento e como reconhecer que o tempo da promessa está se aproximando. Você vai descobrir que essa fase não é derrota, mas sinal de destino. Fique comigo até o final, porque o que vamos revelar pode transformar completamente a forma como você enxerga essa solidão e reacender a certeza de que o Deus que te chamou está prestes a te conduzir ao próximo capítulo da sua história. E antes de seguir, eu quero te pedir algo simples, mas importante. Se esta mensagem já começou a tocar sua alma, se algo dentro de você está despertando, se você sente que esta palavra é para você, inscreva-se no canal. Não para números, não por formalidade, mas porque este espaço foi criado para sustentar sua fé, acompanhar seu deserto e fortalecer sua jornada. A solidão não é ausência, é convocação divina. Há momentos em que o silêncio se torna tão denso que parece preencher a casa inteira, como se ocupasse corredores, janelas e até o espaço onde antes havia conversas. E você talvez já tenha vivido esse tipo de silêncio. Um silêncio que não dói apenas nos ouvidos, mas pesa nos ombros, esfria o peito, esvazia a sala. Um silêncio que faz você olhar ao redor e pensar que está caminhando sozinho por um terreno que ninguém mais enxerga. E, no entanto, é justamente nesse espaço que algo mais profundo acontece. Na linguagem espiritual, solidão nunca significa ausência, significa convocação. O céu chama quando a terra silencia, e é nessa pausa que Deus revela aquilo que não poderia ser dito em meio ao barulho. A Escritura nos leva ao encontro de Moisés, um homem que também experimentou esse tipo de silêncio. Lá em Êxodo 3, o cenário não é um palácio cheio de gente, não é um ambiente de aplausos, não é um lugar onde sua voz ecoa. Pelo contrário, é o deserto, é o isolamento, é o lugar onde ninguém o observa, onde nenhuma narrativa humana o define, onde toda a sua história parece ter parado. Mas é precisamente ali, quando tudo ao redor parecia vazio, que a sarça começou a arder. É ali que Deus fala, é ali que a convocação acontece. Não no centro do palco,
mas na margem abandonada, não na presença de milhares, mas diante do silêncio e do vento. O deserto não foi o fim da vida de Moisés, foi o início da escuta. Esse mesmo movimento continua acontecendo dentro de você, ainda que você não perceba com clareza. A neurociência tem observado que quando os estímulos externos diminuem, quando o mundo ao redor se aquieta, o cérebro ativa zonas internas que, no cotidiano acelerado, ficam escondidas. A ausência de ruído fortalece o discernimento, aprofunda a percepção, reorganiza pensamentos dispersos, cria clareza emocional. O que você interpreta como vazio, às vezes, é apenas espaço aberto para que Deus posicione o que estava desalinhado. O que você sente como falta de direção, muitas vezes, é terreno sendo nivelado para construir algo maior. A ausência de vozes humanas abre espaço para a voz divina ganhar nitidez. E talvez você esteja enfrentando exatamente isso. Um tempo em que parece que ninguém realmente entende o que está acontecendo dentro de você. As conversas se tornaram superficiais. As perguntas que você carrega não encontram quem as escute. A sua sensibilidade espiritual aumentou e, ao mesmo tempo, sua vontade de se afastar dos ruídos se intensificou. Tudo isso pode parecer estranho, mas faz parte de um processo de convocação divina. Quando menos pessoas compreendem sua jornada, mais Deus se aproxima para guiá-lo. Quando você sente necessidade de silêncio, é porque sua alma está prestes a ouvir algo importante. Quando o mundo perde cor e som, é porque uma nova dimensão está sendo preparada dentro de você. Há um movimento diferente acontecendo nos bastidores da sua vida, e talvez você nunca tenha considerado isso. Deus não chama multidões quando deseja revelar um propósito. Ele chama indivíduos. Ele chama nomes específicos. Ele chama corações que foram treinados no segredo. Ele chama aqueles que aprenderam a reconhecer sua voz sem depender de plateias. Isso quebra nossas expectativas, porque crescemos acreditando que propósito floresce diante de testemunhas. Mas a Bíblia mostra algo oposto. Deus entrega missões a quem aprendeu a ouvir no deserto. A revelação vem antes da visibilidade. A intimidade vem antes da influência. O silêncio vem antes da promessa. E nesse silêncio que envolve você, talvez existam verdades que ainda não foram traduzidas em palavras. Talvez existam percepções que você rejeitou por achá-las pequenas demais. Talvez existam sentimentos que você tenha empurrado para longe com medo de descobrir o que realmente significam, mas uma convocação divina sempre revela aquilo que estava escondido. Às vezes revela medos, às vezes revela sonhos, às vezes revela feridas cobertas por anos de sobrevivência. Às vezes revela uma força que você nunca imaginou possuir. Nomear o que o silêncio tem revelado é permitir que a alma se reconheça no espelho de Deus. Escrever sem filtros por alguns minutos pode fazer emergir aquilo que o barulho insistia em esconder. E ao levar esse conteúdo à oração, você transforma vulnerabilidade em altar. O silêncio não expõe para humilhar, expõe para curar. Há uma imagem que pode ajudar você a compreender esse processo com mais nitidez. Pense no solo antes de receber uma grande semente. O solo, antes de produzir, precisa ser revirado. Precisa ficar sozinho. Precisa receber o toque do agricultor longe dos olhos de quem passa. A terra solitária é a terra que será fértil. A terra que não recebe movimento nunca germina. Assim é o coração do escolhido. O silêncio não é punição, é preparo. A solitude não é abandono, é terreno sendo trabalhado. A ausência de aplausos não é falta de valor, é proteção para que você receba uma promessa que exige coluna espiritual firme. E porque estamos caminhando juntos nesta jornada, quero que você participe também. Se algum momento deste capítulo falou com você,
Se alguma frase encontrou espaço dentro do seu peito, deixe um comentário contando como essa palavra te alcançou. Muitas pessoas que passam por desertos semelhantes se reconhecem umas nas outras. E esse espaço se torna terreno de cura quando você compartilha sua experiência com sinceridade. Sua voz pode fortalecer outros que também caminham sozinhos. O deserto não te esvazia por descuido, ele te esvazia por escolha divina, porque somente um coração silenciado do mundo consegue ouvir o Deus que convoca. Apenas um coração separado consegue carregar missões que não cabem em mãos ruidosas. A solidão não te afasta do propósito, ela te leva ao centro dele. O isolamento revela quem você é sem testemunhas. Há períodos da vida em que Deus parece apagar as luzes do palco, fechar as cortinas, silenciar a plateia e retirar todas as testemunhas que antes assistiam a cada passo seu. E de repente, aquilo que você fazia diante de muitos passa a ser feito diante de ninguém. Aquilo que você expressava em público agora se dissolve no secreto. E esse movimento pode parecer estranho, desconfortável, até injusto, porque somos formados para acreditar que valor é aquilo que os outros veem. Mas Deus trabalha de outro modo. Ele trabalha no território onde ninguém aplaude, ninguém comenta, ninguém valida, ninguém registra. Porque é lá, nesse silêncio profundo e nesse afastamento involuntário, que surgem revelações sobre quem você realmente é, quando nenhum olhar humano define suas escolhas. O isolamento revela aspectos da alma que jamais surgiriam sob luz intensa. Ele mostra a verdade interior, aquela que só existe quando a exterioridade deixa de existir. A Bíblia nos leva a um cenário assim quando fala de Davi. Antes de ser rei, antes de ser conhecido, antes de ser reconhecido, antes de ser honrado, ele era apenas um jovem cuidando de ovelhas no campo. Um campo sem plateias, sem mirantes, sem testemunhas. Um campo onde suas lutas não eram vistas, onde sua fidelidade não era comentada, onde suas vitórias não eram celebradas. Mas foi ali, nesse território oculto, que sua identidade começou a ser moldada. Ali, longe dos olhos humanos, Deus estava esculpindo nele o caráter que sustentaria o trono que ainda viria. A unção não começou no dia em que Samuel o chamou, mas nos anos silenciosos em que ele aprendeu a ser fiel quando ninguém assistia. A grandeza não nasce diante de muitos. Ela nasce onde ninguém vê. E esse princípio se repete na sua própria história, ainda que você não tenha percebido. Há momentos em que você se vê sozinho e começa a interpretar esse estado como sinal de abandono. Mas o isolamento não vem para acusar, vem para revelar. Quando ninguém observa, suas máscaras caem. Quando ninguém valida, suas motivações se tornam claras. Quando ninguém aplaude, você descobre se o que faz é por propósito ou por carência. O isolamento não destrói sua identidade. Ele remove o que estava cobrindo sua verdadeira forma. Enquanto o mundo tenta moldá-lo externamente, Deus o molda internamente. E Deus sempre começa pelo interior, porque é o interior que sustenta o exterior. Mas há um risco silencioso nesse processo, um movimento quase imperceptível que pode distorcer a compreensão do que você vive. Quando a solidão chega, muitos alimentam pensamentos de autocondenação. Começam a interpretar o isolamento como fracasso pessoal. Pensam que algo em sua história justificou a retirada de pessoas, e essa interpretação cria um peso que Deus nunca colocou sobre você. A solitude não é espelho para acusações, é terreno para autoconhecimento. É no silêncio que você percebe nuances da sua vida interior que antes eram abafadas pelas urgências externas. O isolamento não quer que você se acuse, quer que você se enxergue. E se enxergar dói, mas cura. Em muitos trechos da vida espiritual, o maior equívoco não está na solidão em si, mas na busca frenética por visibilidade antes do tempo.
Davi poderia ter desejado reconhecimento imediato, poderia ter tentado aparecer, poderia ter deixado seu coração ansiar pela aprovação humana. Mas enquanto ele lutava contra leões e ursos, onde ninguém via, Deus estava treinando suas mãos para batalhas que um dia seriam públicas. Muitos querem o palácio sem antes aceitar o pasto. Muitos desejam influência antes de maturidade. Mas o céu trabalha em outra ordem. Primeiro o secreto, depois o público. Primeiro a estrutura, depois a expansão. Primeiro a verdade interior, depois a plataforma exterior. E essa sequência não pode ser invertida sem que o peso destrua aquilo que ainda não está firme. Há perguntas que surgem nesses tempos silenciosos, perguntas que você talvez tenha feito sem ter coragem de admitir verbalmente. Perguntas como: o que Deus está formando em mim que ninguém percebe ainda? O que cresce dentro de mim que o mundo não consegue ver? O que está sendo construído em silêncio enquanto o exterior parece parado? Essas perguntas não aparecem por acaso. Elas nascem de um processo interior profundo, um processo que usa o isolamento como lente de aumento. Quando você pergunta isso, não está em crise, está amadurecendo. Quando você questiona o invisível, está prestes a compreender o visível. E é nesse ponto que histórias de vida se tornam espelhos luminosos. Houve uma mulher de 64 anos que descreveu algo semelhante. Depois de uma vida inteira servindo a família, resolvendo problemas, sustentando lares, carregando fardos emocionais que ninguém via, ela atravessou uma fase de silêncio inesperado. A casa ficou mais vazia. As demandas diminuíram. As vozes ao redor rarearam. E pela primeira vez, ela teve tempo para ouvir o próprio coração. No início, sentiu o isolamento como perda, mas aos poucos descobriu algo que jamais havia explorado. Uma fé própria, não derivada da necessidade de ninguém. Uma fé que florescia não porque ela precisava salvar alguém, mas porque finalmente tinha espaço para existir. O isolamento não a empobreceu, ele a encontrou, e no encontro ela descobriu uma mulher que estava adormecida dentro dela há décadas. Tudo isso nos conduz a uma verdade profunda que não pode ser ignorada. O que brilha no ouro não é a mina onde ele nasce, mas o processo que ele atravessa. Enquanto está escondido nas profundezas da terra, o ouro não chama a atenção. É bruto, escuro, imperceptível, mas sua essência já está ali. A solitude funciona como essa mina. Não há brilho ainda, mas há essência. Não há visibilidade, mas há valor. Não há reconhecimento humano, mas existe uma construção silenciosa acontecendo. Quando chega o tempo certo, o que foi lapidado em silêncio se torna luz diante de muitos. Mas o brilho não nasce quando as pessoas aparecem, nasce quando o processo se completa. E se essa palavra está alcançando você, se alguma parte deste capítulo iluminou sua própria história, receba isso com serenidade. O isolamento não é o fim da sua jornada, é o início da sua verdade. A ausência de testemunhas é a presença de Deus. O silêncio que assusta é o mesmo silêncio que revela. E tudo o que está sendo formado em você agora será sustentação da promessa que ainda virá. A caminhada solitária expõe dependências emocionais que impediriam a promessa. Há momentos em que a solidão não apenas silencia o mundo ao redor, mas ilumina o que sempre esteve escondido dentro de nós. Não é um silêncio leve nem suave. É um silêncio que revela, um silêncio que desenterra, um silêncio que confronta camadas internas que por muito tempo estiveram cobertas por relações, expectativas, dependências e medos que você talvez nunca tivesse coragem de admitir. Existe uma espécie de solidão que Deus permite não para ferir, mas para libertar. Não para afastar, mas para separar. Não para punir, mas para tratar raízes que, se não forem expostas agora, destruiriam a promessa quando ela chegasse.
A caminhada solitária, embora dolorosa, é profundamente terapêutica, espiritualmente cirúrgica e emocionalmente reveladora. A Escritura nos conduz à história de Jacó, especialmente naquela noite no Val de Jaboque, quando ele se encontrou completamente sozinho. Não havia família, não havia servos, não havia bens, não havia estratégias, não havia escape. Havia apenas ele, sua história, suas dores, e um Deus que decidiu encontrá-lo justamente ali. Gênesis 32 descreve um momento decisivo. Jacó lutando no escuro, sem testemunhas, sem apoio, sem distrações. E é nesse ambiente de isolamento total que Deus toca o ponto exato onde ele ainda dependia de garantias humanas. Ali, longe de tudo e de todos, Deus expõe a dependência que até então governava sua vida. O medo de perder controle, a necessidade de segurar com as próprias mãos o que só Deus poderia garantir, o impulso de se apoiar em relacionamentos, estratégias e acordos que, no fundo, eram substitutos emocionais de uma confiança que ainda não estava firmada no alto. Esse mesmo movimento acontece com você quando Deus permite períodos de solidão intensa. Não porque você fez algo errado, não porque você está sendo rejeitado, não porque Deus se cansou de você, mas porque existem dependências emocionais sutis que só se revelam quando as pessoas se afastam. Enquanto você está rodeado, essas dependências permanecem camufladas. Enquanto você tem sempre alguém para consultar, para pedir opinião, para buscar aprovação, você não percebe que sua identidade ainda está atrelada à voz alheia. Mas quando Deus retira os apoios externos, não é para derrubá-lo, e sim para mostrar onde seu coração se apoiou por falta de cura. Esse tipo de revelação não acontece em meio à multidão, acontece no silêncio da alma. E talvez você reconheça esses sinais. Talvez perceba que mesmo tentando ser forte, o medo de decepcionar ainda governa decisões silenciosas. Que a insegurança ainda esfumaça seus pensamentos nas horas mais difíceis. Que a necessidade de agradar ainda interrompe sua capacidade de ouvir a Deus com clareza. Há momentos em que você age apenas para não perder alguém. Há dias em que você se anula apenas para não enfrentar rejeição. Há escolhas que faz não porque são suas, mas porque tem medo da reação daqueles que o cercam. E tudo isso pode parecer pequeno, sutil, quase inofensivo. Mas quando Deus tem uma promessa grande para alguém, Ele não permite que essas dependências sigam adiante, porque seriam correntes invisíveis, impedindo os passos que Ele deseja ampliar. Há uma revelação que parece contra-intuitiva, mas é profundamente verdadeira. Deus separa você não para isolá-lo emocionalmente, mas para desintoxicar sua alma de tudo aquilo que impediria a promessa. Ele separa para curar. Ele separa para fortalecer. Ele separa para ajustar o que estava desalinhado. Ele separa para devolver você a si mesmo. Muitos olham para a solidão como um túnel escuro, mas espiritualmente ela funciona como uma lente que amplia a parte da alma que antes não tinha luz suficiente para ser vista. Deus retira antes de entregar. Deus silencia antes de ampliar. Deus revela a ferida antes de aplicar o bálsamo. E no coração dessa revelação surge um entendimento poderoso que muda a forma como você lê seus próprios desertos. Deus separa para devolver você mais inteiro. Ele separa para que você não dependa de migalhas emocionais. Ele separa para que você não negocie sua identidade por afeição temporária. Ele separa para que você pare de sobreviver do olhar dos outros e comece a viver da voz dele. Ele separa para que você perceba onde sua alma estava presa, e quando essas correntes se rompem, algo dentro de você finalmente aprende a respirar, torna-se mais leve, torna-se mais lúcido, torna-se mais verdadeiro.
E talvez, neste exato momento, enquanto escuta esta palavra, sua mente comece a identificar áreas onde você ainda se apoia demais no que as pessoas pensam, esperam, querem ou exigem. Não com culpa, mas com lucidez. Não com peso, mas com clareza. Há uma honestidade que brota apenas quando o coração finalmente admite seus próprios pontos frágeis. Às vezes é no relacionamento. Às vezes é na família. Às vezes é na busca constante por aprovação. Às vezes é na tendência de se diminuir para pertencer. Tudo isso são sinais de dependências emocionais que, quando quebradas, dão espaço para que a identidade avance sem ruídos. E então a narrativa volta para Jacó, porque algo profundo acontece naquela noite. Ele não apenas lutou, ele foi renomeado. Ele não apenas enfrentou Deus, ele foi transformado. Ele não apenas pediu bênção, ele recebeu identidade. E isso só aconteceu quando ele parou de lutar por garantias humanas. Quando todos os apoios caíram, aquilo que estava preso dentro dele finalmente pôde emergir. O nome novo só aparece quando a tentativa de controlar o mundo se rende ao Deus que governa o universo. Há nomes que só surgem na solidão. Há identidades que só florescem quando você para de se agarrar a quem não pode sustentá-lo. Há promessas que só se cumprem depois que Deus retira o excesso para revelar o essencial. Esse é o ponto onde o deserto se torna cura, onde a noite se torna revelação, onde a solidão se torna libertação. Porque o que Deus faz nesse processo não é retirar pessoas arbitrariamente, mas reconstruir sua identidade de forma que você nunca mais se perca tentando agradar o mundo. A promessa não cabe em corações presos a expectativas alheias. A promessa não floresce em almas dependentes de aplausos. A promessa exige espaço, exige profundidade, exige cura, exige liberdade interior. E é isso que Deus está fazendo em você. Se esta mensagem está clareando partes da sua história que você nunca tinha visto com tanta nitidez, se ela está trazendo entendimento para fases que você interpretava como abandono, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa dessa verdade. Há pessoas caminhando por desertos silenciosos e sua atitude pode ser a ponte que as fará enxergar propósito onde antes havia apenas dor. Quando você aprende a caminhar sem apoio emocional excessivo, você aprende a caminhar livre. E quando caminha livre, a promessa finalmente encontra espaço para se cumprir. Deus separa os escolhidos para evitar interferências que os desviariam do propósito. Há caminhos que parecem se estreitar sem aviso, como se o próprio chão estivesse reduzindo o espaço ao redor, afastando vozes, retirando presenças, encurtando trajetórias que antes eram largas e cheias de movimento. E é justamente nesses momentos que muitos acreditam estar sendo penalizados pela vida, como se o isolamento fosse resultado de algo que fizeram ou deixaram de fazer. Mas a espiritualidade bíblica aponta para uma lógica diferente. Existem separações que são proteção, existem afastamentos que são estratégia divina, existem silêncios que são barreiras invisíveis colocadas por Deus para impedir que o propósito seja contaminado antes do tempo. O céu vê interferências que você não vê. O céu detecta riscos que seu coração não distingue, e o céu age antes que você entenda. A separação, muitas vezes, é escudo. A Escritura apresenta Noé como exemplo vivo desse tipo de separação. Em Gênesis 6:9, ele é descrito como um homem justo, íntegro entre seus contemporâneos, alguém que andava com Deus enquanto o mundo ao redor se corrompia em ritmo acelerado. A geração de Noé estava imersa em violência, desordem moral, degradação espiritual. E para cumprir o propósito de preservar uma história inteira dentro de uma arca, Deus precisou separá-lo. A separação não foi abandono, foi estratégia.
Não foi descuido, foi preservação. Não foi isolamento vazio, foi ambiente preparado para um chamado que não poderia ser compreendido pela maioria. Esse movimento sutil continua acontecendo com aqueles que carregam propósitos profundos. Há ambientes que parecem inofensivos, mas lentamente corroem a fé. Há relacionamentos que parecem estáveis, mas silenciosamente drenam a identidade. Há vínculos que oferecem companhia, mas cobram um preço espiritual. E Deus, percebendo que certas companhias afetariam a construção que Ele está realizando em você, intervém. Muitas vezes Ele não explica, apenas afasta. Muitas vezes Ele não justifica, apenas fecha portas. Muitas vezes Ele não discute, apenas remove, não porque você merece perder, mas porque não pode ser desviado. Propósitos grandes exigem proteções grandes, e proteções grandes exigem separações que nem sempre são compreendidas. Há um movimento delicado que acontece nesses momentos. Deus começa a mostrar quais ambientes enfraquecem sua fé e quais ambientes a fortalecem. Não para que você julgue pessoas, mas para que você proteja seu coração. É como se Ele estivesse iluminando territórios emocionais, dizendo de forma silenciosa: aqui você perde forças, ali você as recupera. Aqui você diminui, ali você se reencontra. Aqui sua esperança se torna vulnerável, ali ela se ergue novamente. Essa percepção é dom espiritual, é sabedoria do alto, é cuidado do Pai. E por isso, muitas vezes, antes de promover alguém, Deus retira. Ele retira aquilo que bloquearia sua visão. Ele retira aquilo que nublaria sua identidade. Ele retira aquilo que impediria sua fé de crescer. Ele retira para abrir espaço. Ele retira para libertar. Ele retira para preservar a promessa. Na superfície parece perda, mas no profundo é construção. Na superfície parece afastamento, mas no profundo é direcionamento. Na superfície parece silêncio, mas no profundo é estratégia divina. E para compreender essa dinâmica de forma ainda mais sensível, imagine o trabalho de um oleiro. Quando ele está prestes a levar um vaso ao fogo, ele o afasta dos outros, não por desprezo, não por exclusão, não por preferência, mas por proteção. Antes da etapa mais intensa, o vaso precisa estar sozinho. Ele precisa ser colocado em um lugar separado para não rachar ao encostar em outros recipientes. A solidão antes do fogo é a garantia de que o vaso sobreviverá ao processo. Assim é com você. Antes de entregar algo grande, Deus separa você de interferências que poderiam comprometer o propósito. Não é rejeição, é preservação. E se essa mensagem está iluminando sua história de um jeito novo, trazendo clareza a afastamentos que antes pareciam aleatórios, entenda isso com profundidade. Deus não retira nada sem propósito. Ele não silencia sem intenção. Ele não fecha portas sem direção. A separação que você vive hoje é parte de um cuidado que seus olhos ainda não conseguem ver, mas que seu espírito reconhece como proteção. Cada passo que parece solitário é, na verdade, um passo guardado. Cada distância que dói é uma distância que salva. Cada porta que se fecha é uma porta que impede desvio. E enquanto você caminha por essa estrada mais estreita, perceba que sua fé está sendo fortalecida sem que você note. Sua identidade está sendo reafirmada. Sua sensibilidade espiritual está aumentando. Você está aprendendo a discernir, a escolher, a permanecer. Você está sendo preparado para carregar algo que não pode ser tocado por mãos humanas despreparadas. O propósito que Deus confia a alguém sempre exige um período de proteção. E esse período quase sempre é solitário. Se esta palavra alcançou regiões profundas da sua alma, continue caminhando com serenidade. A separação não é contra você, é por você. É por aquilo que Deus está edificando dentro de você.
E quando a promessa vier, você entenderá que cada afastamento foi, na verdade, uma forma invisível de amor. A solidão é o pré-nascimento da promessa. A dor indica a expansão. Há dores que chegam como ondas silenciosas, avançando sem pressa, mas preenchendo cada canto da alma. São dores que não gritam, mas apertam. Não explodem, mas corroem. Não ameaçam, mas desorganizam. E ainda assim, algo dentro de você percebe que essa dor não é igual às outras que já enfrentou. É como se houvesse um significado escondido nela, uma mensagem silenciosa, uma movimentação que você não consegue explicar, mas que se recusa a ignorar. Há períodos em que a solidão pesa de um jeito tão profundo que parece deslocar estruturas internas, como se a alma estivesse sendo empurrada para um lugar maior do que ela conhecia antes. E é exatamente isso que está acontecendo. Expansão. A dor, embora desconfortável, é sinal de crescimento. A solidão, embora angustiante, é pré-nascimento da promessa. A Escritura projeta essa verdade com clareza quando ecoa as palavras de Isaías 54, 1-3. Onde Deus diz para ampliar o lugar da tenda, estender as cortinas, firmar estacas, preparar espaço para algo que ainda não chegou. Essas palavras não foram dadas em tempo de festa, mas em tempo de esterilidade. Não foram pronunciadas quando tudo parecia florescer, mas quando nada havia nascido ainda. A promessa veio antes do movimento. O comando veio antes da manifestação. A expansão começou antes da colheita, e é assim também na vida espiritual. A ampliação interior quase sempre antecede a chegada da promessa. O coração se expande antes de receber. A alma se ajusta antes de celebrar. A solidão aperta antes de romper. A neurociência descreve esse fenômeno de um jeito interessante. O cérebro interpreta mudanças internas profundas como ameaça. Quando novos caminhos se formam, quando novos pensamentos emergem, quando emoções antes ignoradas começam a se movimentar, o corpo responde com desconforto. O antigo precisa ceder espaço ao novo, e esse processo, por mais bonito que seja, não é indolor. É comum sentir medo, confusão, estranheza ou até tristeza durante momentos de crescimento emocional e espiritual. É a resposta natural do cérebro a algo que ainda não reconhece como seguro. Mas aquilo que parece ameaça é, na verdade, expansão. Aquilo que parece perda é abertura. Aquilo que parece vazio é preparação. E é nesse ponto que a solidão ganha outro significado. Ela não está apontando para um fim, está sinalizando um início. Quando a alma se sente apertada, é porque Deus está ampliando sua capacidade de receber. Quando a dor toca regiões que antes estavam adormecidas, é porque algo está sendo despertado. Quando o silêncio se torna mais profundo do que o normal, é porque o interior está se movimentando em direção ao novo. A dor da solidão nunca é vazia. Ela é sintoma de que a estrutura antiga não comporta mais aquilo que Deus está preparando, e por isso precisa ser ampliada. Esse processo, porém, quebra nossas expectativas. A mente humana espera que grandes promessas venham acompanhadas de grandes celebrações. Espera que o anúncio seja festivo, que o ambiente seja favorável, que o coração esteja leve. Mas, na lógica de Deus, as maiores expansões acontecem quando tudo parece silencioso, quando ninguém está vendo, quando o coração está vulnerável, quando a alma está sendo esticada. E quanto mais profunda a promessa, maior tende a ser o período de separação. Não para punir, mas para fortalecer. Não para diminuir, mas para expandir. O tempo de solidão é o tempo em que Deus amplia o interior para que a promessa não transborde, nem se perca, nem o destrua. Há momentos em que você sente essa expansão como um chamado silencioso. Talvez perceba que sua fé está sendo desafiada a crescer.
Talvez note que sua coragem precisa ir além do que você achava possível. Talvez perceba que sua paciência, sua sensibilidade espiritual, sua capacidade de esperar, sua identidade em Deus estão sendo esticadas. E essas perguntas começam a surgir dentro de você, não como acusações, mas como sinais de movimento. O que Deus está expandindo em mim? O que Ele está formando que eu ainda não consigo identificar? Que parte de mim está sendo preparada para algo maior do que eu imagino? E para compreender essa verdade com mais profundidade, pense na imagem de um bebê antes do nascimento. Ele está sozinho no ventre, envolto em silêncio, protegido pela escuridão, sem testemunhas, sem aplausos, sem reconhecimento. Esse isolamento não é rejeição, é garantia de vida. O útero é o lugar onde a promessa respira antes de existir, o lugar onde o invisível ganha forma, o lugar onde o solitário é, na verdade, escolhido. O isolamento, nesse sentido, não prova abandono, mas proximidade. Não prova perda, mas preparação. Não prova fim, mas começo. Assim também é a solidão dos escolhidos. Ela não anuncia o término, anuncia o nascimento. Cada dor, cada aperto, cada silêncio é sinal de expansão. E quando você finalmente percebe isso, algo muda profundamente dentro de você. A dor deixa de parecer castigo e começa a parecer movimento. O silêncio deixa de parecer vazio e começa a parecer cuidado. A solidão deixa de parecer abandono e começa a parecer ventre. O que antes era interpretado como fracasso se torna sinal de que Deus está prestes a revelar o que vinha formando em segredo. A alma começa a compreender que está sendo preparada para algo que não caberia em versões antigas de si mesma. Se esta palavra está encontrando espaço dentro de você, se ela está esclarecendo lugares que antes pareciam obscuros, saiba que nada disso é por acaso. A expansão que você sente não é imaginação. A solidão que o cerca não é punição. A dor que aparece não é falha. Tudo isso é sinal de que Deus está ampliando seu interior para que a promessa chegue inteira, completa, madura, possível. Há jornadas que, quando finalmente compreendidas, iluminam toda a narrativa da alma. E talvez, enquanto você caminhou por cada capítulo desta mensagem, algo dentro de você tenha começado a se encaixar, como se peças antigas da sua história tivessem finalmente encontrado o lugar certo. A solidão, que antes parecia um labirinto sem saída, se revela agora como caminho estreito conduzido por mãos divinas. O silêncio que antes confundia começa a soar como voz. O deserto que antes parecia perda começa a parecer preparação. A jornada interior muda quando a interpretação muda, e o Espírito de Deus faz isso com suavidade, revelando que aquilo que você interpretou como desamparo era, na verdade, moldagem. E por isso, diante de tudo o que ouvimos até aqui, existe um gesto simples que pode transformar a forma como você viverá os próximos dias. Um gesto que não exige muito tempo, mas exige sinceridade. Um gesto que não precisa de testemunhas, apenas de verdade. Escrever 2 frases que funcionam como chaves espirituais. A primeira, o que a solidão tem revelado. A segunda, o que Deus está construindo em mim. Quando esses pensamentos saem do campo nebuloso da emoção e ganham forma em palavras, algo dentro de você se organiza. A alma respira, a mente clareia, a intuição se acende, não para acusar, mas para discernir, não para prender, mas para libertar, não para pesar, mas para iluminar. Há uma palavra pastoral que atravessa gerações e continua verdadeira. Billy Graham dizia que o caminho estreito é solitário, mas leva ao destino certo. Essas palavras ganham profundidade quando aplicadas ao seu momento. O estreito dói, mas conduz. O silêncio pesa, mas direciona. A solidão assusta, mas forma.
E A. W. Tozer, com a sabedoria de quem compreendeu profundamente os processos do Espírito, lembrava que Deus nos esvazia antes de nos encher. Isso significa que cada perda aparente pode ser, na verdade, uma remoção necessária para que Deus deposite o que você ainda não teria espaço para carregar. E talvez, enquanto você caminha por essa travessia, seu coração esteja cansado. Talvez o silêncio tenha ficado mais pesado do que você imaginava. Talvez a dor tenha se tornado mais profunda do que você consegue expressar. Talvez sua alma esteja pedindo forças que você não encontra nas próprias mãos. Por isso, este é o momento de oração, o momento de respirar fundo, o momento de entregar ao Pai tudo o que a caminhada solitária trouxe à superfície, o momento de pedir clareza, força e coragem, o momento de descansar nas mãos que não tremem. Agora, abra espaço dentro de você e acompanhe esta oração com sinceridade tranquila, sem pressa, sem medo, sem expectativa de performance. Apenas deixe que as palavras encontrem o lugar que precisam encontrar. Pai amado, diante da Tua presença, eu coloco cada caminho que percorri em silêncio, cada noite que atravessei sem respostas, cada dor que tentei esconder até de mim mesmo. Tu conheces a minha história por inteiro. Conheces meus medos, minhas perdas, minhas esperas, minhas fragilidades e minhas forças. Tu sabes onde a solidão me apertou e onde ela me ampliou. Tu sabes onde meu coração se quebrou e onde ele começou a ser reconstruído. Eu te entrego agora tudo aquilo que ainda dói. Entrego os ruídos internos, entrego as inseguranças, entrego os vazios, entrego as perguntas que ainda não consegui responder. Pede que o Teu Espírito Santo ilumine o que preciso ver, cure o que preciso deixar, fortaleça o que preciso sustentar. Dá-me coragem para atravessar o deserto, clareza para interpretar o silêncio e fé para permanecer quando o caminho estreitar. Que cada passo solitário se transforme em território de encontro contigo. Que cada dor seja semente de expansão. Que cada silêncio seja espaço para a Tua voz. Conduz meu coração para o propósito que preparaste para mim. Preserva-me, molda-me, sustenta-me. Em nome de Jesus, amém. E antes de encerrarmos, quero convidar você a participar da nossa comunidade nos comentários. Compartilhe, se desejar, uma frase, uma palavra, uma impressão sobre o que Deus falou com você hoje. Esse espaço é parte da sua travessia. Ele existe para que você não caminhe sozinho, para que encontre irmãos e irmãs que também estão sendo moldados, tratados, conduzidos e fortalecidos. Sua voz importa, sua jornada importa, sua presença importa.